Igreja, quando nós nos colocamos à disposição, o Senhor Jesus, Ele fala conosco de várias formas. Como a irmã falou no sábado, que a mensagem veio no dia do jejum, do Yom Kippur, essa mensagem também que o Espírito Santo falou comigo, foi exatamente nesse dia. E foi através de um desenho que eu estava vendo com a minha bebê, e estava falando dos mandamentos e passou a parábola. E aí o Espírito Santo falou: eu quero que você medite e leve essa mensagem para a igreja. E olha para você ver, foi através de um desenho bíblico. E aí eu fui estudar, eu fui meditar e eu vou compartilhar com os irmãos, amém? A parábola que nós vamos ler se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. Ele começa no versículo 11. É a parábola do filho pródigo. É Jesus falando e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolatamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntimo compaixão, e correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos dar uma paradinha aqui, igreja. Essa parábola, ela se trata do pai que tinha 2 filhos. E num determinado momento, o filho mais novo chegou e falou: Pai, dá a minha parte. Por quê? Porque ele foi gastar tudo aquilo que ele tinha na vida dele, achando que ali, naquele momento que ele estava com o pai, ele não queria mais. Ele queria o quê? E se divertir. E ele foi. Mas a palavra de Deus diz que chegou num determinado momento que ele gastou tudo. E a Bíblia fala que ele foi trabalhar no campo e cuidar de porcos. Igreja, ele desejou comer as bolotas, a lavagem dos porcos. Olha, quando nós tomamos uma decisão errada na nossa vida, a consequência daquilo que nos traz.
Naquele momento, ele não tinha mais amigo. Ele ficou sozinho. E daí, ele se lembrou da onde? Da casa do pai. E ele falou assim: na casa do meu pai, os seus empregados têm pão para comer. E eu aqui, padecendo, morrendo de fome. Então, naquele momento, ele se arrependeu. E ele foi humilde e voltou. O que a palavra de Deus diz. E que quando o pai avistou ele, de longe o pai correu ao encontro dele. E ele falou: pai, pequei contra Deus, contra o céu e contra ti. Não precisa nem me chamar de filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Mas o que o pai fez? Pediu para trazer a melhor roupa, colocar um anel no dedo e sandália nos pés. Igreja, a melhor roupa, o anel ele simboliza o quê? Aliança. Quer dizer, ele se arrependeu e voltou. E o pai o recebeu o quê? Alegremente. O pai recebeu ele com o quê? Com alegria, igreja. Amém? Essa parábola, vamos trazer um pouquinho para nós. Deus, nosso Pai, quantas das vezes nós não queremos fazer a vontade do Pai e acabamos o quê? Pegando a nossa vida e desperdiçando com as coisas do mundo, com a alegria momentânea, com o colorido do mundo, porque o mundo é bom na carne, mas e no espírito? Enquanto aquele filho pródigo, ele tinha dinheiro, ele se deleitou. Porém, quando acabou tudo, ele se lembrou, ele reconheceu e voltou. Todos nós, nessa noite, o Senhor Jesus, ele está nos dando uma chance de arrependimento. Nós entramos aqui nessa noite e o Senhor Jesus está dizendo para nós: se arrepende. Quando eu me arrependo, igreja, o que acontece? O perdão, a graça do Senhor Jesus, ela vem sobre a minha vida. Amém? Aí continua no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando-o dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E disse-lhe: veio teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo seu pai, rogava-lhe que ele entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado? E disse-lhe, o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrássemos e folgássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Igreja, aquele filho mais velho, a hora que ele chegou do campo, ele viu a festa, e aí ele ficou sabendo que o filho mais novo tinha retornado. E naquele primeiro momento, ele se indignou, porque ele falou: poxa vida, o que ele pensou naquele momento? Meu pai está comemorando os erros do filho? Mas você viu que o pai falou para ele: temos que nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu.
Estava perdido e foi achado. Quer dizer, o pai naquele momento, ele não estava comemorando o erro do filho, mas ele estava alegre porque o filho voltou para a casa dele. Igreja, o Senhor Jesus, ele se alegra quando nós voltamos para a casa dele, quando nós obedecemos. A festa no céu, igreja. É isso que o Senhor Jesus faz. Mas nós não podemos agir, porque muitas das vezes nós agimos como o filho mais velho. Por quê? Porque ali por obedecer, por fazer, naquele momento, o filho mais velho, ele se sentiu o quê? Desprezado. Ele falou, mas espera aí, aquele lá, que nada fez, é digno de uma festa? Nós não podemos ter esse sentimento dentro de nós. Às vezes nós estamos aqui fazendo a vontade do Pai e chega aquele que estava perdido, mas voltou. Estava morto e reviveu. E o Senhor Jesus o abençoa, faz festa. Eu tenho que me alegrar com isso. Eu não posso. Por quê? Porque se eu fico triste, às vezes me dá um sentimento de inveja. Poxa, eu estou aqui e aquele que é menos merecedor do que eu. Não, igreja. Temos que fazer festa no céu. Amém? Quando Jesus, ele contou essa parábola, foi para explicar o relacionamento de Deus com o pecador. Amém? Lá em Romanos 3:23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, igreja. E a própria palavra de Deus diz que quando pecamos, somos destituídos da glória. A Bíblia fala que o pecado, ele leva à morte. Desde o primeiro pecado, quando Adão e Eva pecaram, a terra, ela foi amaldiçoada. Lá em Apocalipse 22, do 18 ao 19. Igreja, o que a palavra de Deus diz sobre o pecado? Quando eu peco, quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou pecando. Quando eu digo que o certo é errado e o errado é certo, eu estou pecando quando é a palavra de Deus. Quando eu distorço, quando eu mudo a palavra de Deus, porque olha que diz em Apocalipse: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra desta profecia, Deus tirará a parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quando eu mudo, quando eu distorço a palavra de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando contra o Senhor. Quando eu deixo a iniquidade dominar a minha mente, eu peco contra o quê? Contra a palavra de Deus. E quando eu peco, tem consequência. Tem consequência do pecado. Olha quando Adão e Eva pecaram. Lá em Gênesis 2, do 16 ao 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Igreja, essa morte, primeira morte que o Senhor Jesus estava falando, é a morte física, porque quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação deles para com Deus. Só que o Senhor Jesus também falou da morte física. Olha o que diz em Gênesis 3:19: no suor do teu rosto
comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornará. Quer dizer, o pecado, naquele momento, ele amaldiçoou o quê? A terra. Porque a terra era perfeita, não existia morte, não existia dor, não existia o quê? Sofrimento, não existia doenças. Então a pior separação que eu vejo do pecado, que a palavra de Deus diz, do pecado, é a separação para com o nosso Deus, igreja. Quando eu peco, eu fico distante do amor do Pai. Amém? Salmos 32, do 3 ao 4. Olha o que Davi disse. Olha quando eu peco. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou de sequidão de estio. Igreja, toda vez que eu peco aqui, na vertical, é entre eu e Deus. Pela graça, pela misericórdia, eu dobro o meu joelho no chão, eu reconheço o meu pecado e peço perdão para o Pai. Quando eu peco aqui, na horizontal, eu peço perdão para Deus e vou até a pessoa que eu tenho cometido o erro, o pecado, sou humilde e peço perdão àquela pessoa. Aqui a Bíblia fala que quando Davi pecou, enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos envelheceram. Igreja, o primeiro pecado, quando a doença veio, a doença é uma consequência. Os desastres, olha o que diz em Marcos 13, 7. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbe, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Olha o caos que está o quê? A terra. Olha a situação que está, as doenças, os desastres. Olha o relacionamento do ser humano, como ficou o quê? Difícil. E é Bíblia. Olha o que diz em Lucas 12. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. É Bíblia. E quem fala para você, vai melhorar? Mentira, vai piorar. A palavra de Deus diz que se o Senhor não abreviasse os tempos, nem os seus escolhidos seriam salvos. Olha o que nós temos visto. Então o que o pecado nos traz? Dor, sofrimento, brigas, culpa. Amém? Mas aquele filho pródigo, quando ele voltou, ele se arrependeu. O que é o arrependimento? É mudança, igreja. Arrependimento é quando eu mudo o meu pensamento, é quando eu mudo de direção. Sozinha você vai conseguir? Não. Joelho no chão. Senhor, pela tua infinita misericórdia. Mas você tem que se arrepender. Quando eu me arrependo, o perdão vem. A graça superabunda na minha vida. Amém? Lá em 2 Timóteo, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quer conhecer a palavra de Deus, a verdade? Desce, se arrepende. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores, para levá-lo ao arrependimento, igreja.
em Lucas 24:47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tem infinitos versículos que a palavra de Deus nos leva ao arrependimento. Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Arrependa-te. Quando eu me arrependo, igreja, o perdão vem. Da mesma forma que quando eu peco, eu tenho as consequências do pecado. Quando eu me arrependo, eu tenho as consequências do arrependimento. Aquele filho pródigo, ele se arrependeu e ele achou que se ele fosse tratado como um dos trabalhadores do pai dele, ele ia estar feliz. Mas não, Deus colocou ele no lugar de filho, no lugar dele, o anel no dedo, as suas vestes, a sandália nos pés. Quando eu me arrependo, o Senhor Jesus pega você, Ele te lava, Ele te limpa no sangue do Cordeiro. Ele te dá o perdão, Ele nos dá o perdão. E qual é a consequência disso? Eu ter intimidade com o Senhor, eu andar com o Senhor Jesus. Em Tiago diz 4:7-8, como o Senhor Jesus tem falado esse versículo conosco. Acredito que todos os cultos, sujeitai, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e a voz de duplo ânimo, purificai os corações. Se achega a Deus, igreja. O Senhor Jesus nos lava, nos limpa. E quando eu me arrependo e eu me achego a Deus, isso não quer dizer que eu não vou pecar, que eu nunca mais vou pecar. Porque olha que diz 1 João 8-9: se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, mas o Senhor é fiel para nos perdoar. Quando nós de fato e de verdade reconhecemos que não somos nada, que somos meros pecadores. Amém? E quando eu me arrependo, igreja, eu não sinto culpa. O Senhor Jesus me lava e não existe nenhuma condenação sobre a minha vida. Porque olha que diz em Romanos, capítulo 8, do versículo 1-2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu me rendo, Ele me livra de todo mal, de todo pecado, de toda a morte. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, o Senhor Jesus vem e desce sobre a minha vida. E com o arrependimento vem a mudança de vida. Vem a mudança de vida. Em Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tá difícil? O fardo tá pesado? Arrependei-vos, que o Senhor Jesus vai te dar um refrigério. É palavra de Deus, é Bíblia, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que nessa noite está falando. Igreja, casa de oração, arrependei-vos. Lucas 15, do 7
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor Jesus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com a qualidade, igreja. Porque se Ele tivesse, Ele não ia ter colocado esse versículo na palavra de Deus. A Bíblia fala que Ele deixa as 99 e vai atrás de uma que está perdida. Quer dizer, eu posso ter entrado aqui nessa noite como um filho pródigo, perdida, mas o Senhor está dizendo: tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Amém? A Bíblia diz, 2 Coríntios 7:9, agora folgo, porque não foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Então me arrependo não quer dizer que eu não vou mais pecar, mas eu reconheço que eu pequei. Eu peço força para o Pai para me ajudar, porque como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Então o Senhor Jesus nos dá o que? A força para o quê? Para vencer aquele pecado. Agora, quando eu sinto remorso, esse sentimento de culpa, cuidado. Por quê? Porque a Bíblia fala que existe 2 tipos de tristeza. A tristeza do mundo, que é o sentimento de remorso, de culpa e de condenação. E a tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento e a salvação da nossa alma. E a Bíblia fala que houve um homem que ele sentiu remorso e teve um que houve o arrependimento. Quando Judas, ele traiu o Senhor Jesus, naquele primeiro momento, ele sentiu um remorso, porque ele foi lá, a palavra de Deus diz, e que ele devolveu as 30 moedas de prata. Mas logo em seguida ele saiu de lá e foi se enforcar. Quer dizer, não houve um arrependimento. Por quê? Porque ele não mudou a mente. Ele continuou o quê? Com a mente iníqua. Então a graça do Senhor não desceu sobre a vida dele. Então naquele momento ele sentiu uma tristeza de remorso. Mas a palavra de Deus diz que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando o galo cantou pela 3ª vez, ele teve uma face a face com o Senhor, um olho no olho com o Senhor. E ali ele se arrependeu e chorou amargamente. Naquele momento o Senhor Jesus desceu sobre a graça na vida dele. Então nós temos 2 exemplos. Um sentiu remorso, a tristeza que o mundo produz, e a tristeza que Deus produz, que é a tristeza o quê? Da salvação da nossa alma. Mas como eu posso ficar livre do remorso? Se arrepende, reconhece que é errado, que é pecado, desce. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Desce, igreja. Quer ficar livre do remorso? Se arrepende. O Senhor Jesus, Ele já pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz, para nos salvar, para que o sangue dele
toda vez que nós pecamos, Ele venha e nos lava e nos purifica. Então você está pregando que o Senhor Jesus ama o pecado? Não. Jesus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que Deus deu o Filho dele para salvar a humanidade, para salvar todos nós. Só que muitas das vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós carregamos a culpa. O próprio inimigo coloca em você um jugo para falar que você não é digna. Realmente nós não somos dignos de nada. Mas pelo sangue do Senhor Jesus, Ele nos purifica e nos dá vida e vida nova. Como aconteceu com o filho pródigo, Ele nos dá roupa limpa, aliança no dedo e sandália nos pés. Amém, igreja? E a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele é o dom e o dom da vida. Efésios 2 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Igreja, basta a gente se arrepender, pedir perdão e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador na nossa vida. A palavra dele diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. Vamos nos arrepender nessa noite. E o Romanos 6,11 diz: assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando eu reconheço e aceito a salvação do Senhor Jesus, Ele me dá vida. Agora, quando eu peco, o pecado só me traz dor, sofrimento, pecado, angústia. Romanos 6, do 21 ao 22. E que o fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos enganeis, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por um fim, a vida eterna. Deus quer nos limpar, nos lavar e nos purificar nessa noite. Mas, igreja, como diz lá em Apocalipse, na carta de Tiatira, é a última mensagem que eu entrego para a igreja. E faz uma análise. Olha o que diz: dê-lhe tempo para que se arrependeste da tua fornicação, e não se arrependeu. A fornicação é a prostituição, é o espírito de Jezabel. Quem tem dominado a sua mente? Quem tem conduzido a tua vida? O Senhor Jesus fala para essa igreja que poucas coisas tenho contra ti. Tem toleraste o espírito de Jezabel. Eu tenho tolerado o quê? O que você tem tolerado na tua vida? O Senhor Jesus, nessa noite, Ele está nos dando tempo para se arrepender. Então vamos ser humilde e fazer como aquele filho pródigo. Vamos retornar, vamos se apegar, porque o Senhor Jesus vai nos dar vida, igreja, e acima de tudo, a vida eterna. Amém? Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Arrependei-vos, igreja. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Nós podemos ser filho pródigo lá fora, mas nós também podemos ser filho pródigo aqui dentro. Tem pessoas dentro da casa do Senhor que estão perdidas, sem direção. Precisa ainda ter um encontro com o Pai. Precisa vir ao encontro do Pai. Só que para isso eu vejo que está um pouco mais fácil, porque Ele está aqui, está dentro da casa do Senhor. Basta Ele pedir ajuda, basta Ele reconhecer que Ele precisa de ajuda. Não basta só pedir, aliás. Primeiro Ele tem que reconhecer que Ele precisa de ajuda. E existe o filho pródigo que está lá fora. Essa igreja, nós como os cristãos que somos, nós temos que fazer o quê?
trazer ele para a casa do Pai. Você não pode convencer ninguém. Você pode dar uma palavra, conversar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Ele nos convence. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Primeiramente, me perdoa pelo atraso. Foi uma batalha tremenda para chegar hoje aqui. Mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. A vontade não era, mas converso para ti, confesso que estou saindo daqui renovado para a glória de Deus. É como foi falado, Ele arranca todo o jugo e todo o fardo da gente. Mas eu queria trazer duas mençãozinhas. Jesus, certa feita, Ele disse assim: misericórdia quero e não sacrifício. E o que foi pregoado hoje aqui, Sudecaia, Redecou, Manai, Decantas, é a misericórdia que Jesus quer que nós manifestemos. É isso que Ele quer de nós. Aprendamos algo, só tem um jeito do maligno vencer nós, irmãos. É ele plantar na nossa mente o engano. Porque quando nós tratarmos o certo como certo, o errado como errado, se nós errarmos, nós fazemos o quê? Buscamos a misericórdia. E aonde abundou o pecado, superabundou o quê? E o que me chama a atenção? Porque quando estava sendo apregoado, a Bíblia diz que quando ninguém dava nada para o filho pródigo. Ninguém. Você sabe quem que é esse ninguém? A hora que a gente vai na palavra de Deus, tem lá um outro textozinho que diz assim: ó, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a porta que Deus abre, ninguém quer ver. Você sabe quem é esse ninguém dava nada? Quem é que quer tomar a tua coroa? É esse ninguém aí. Quem é que quer fechar a porta que Deus abriu na tua vida? É esse ninguém aí. Então quem é o ninguém que não dava nada lá para o filho pródigo? Já era o maligno, porque é isso que ele faz. Ele te exalta no começo, porque quando ele pegou o dinheiro e foi embora, ele estava cheio dele. E depois veio o abatimento, porque é isso que o engano faz. O engano nos honra no começo, mas no fim faz a gente chorar. No fim faz a gente comer bolota de porco. Essa é a verdade. Nos leva, lembra da capa babilônica, a mendigar lá no meio do caminho. A ficar parado, porque quem tem capa babilônica está lá parado, não está fazendo nada, está sentado, não está de pé, e está mendigando. Filho pródigo. Mas ele reconheceu. Em determinado momento a ficha caiu, irmãos. Caiu a ficha. E o mais bonito, que quando ele voltou para a casa do pai, ele falou duas falinhas. Pai. Primeiro ele não reconheceu que ele pecou contra o Pai. Primeiro ele reconheceu que ele pecou contra... É impossível você reconhecer Sudecaia, Rebecou, Manai, Decantas. Nós reconhecermos que nós pecamos contra o nosso próximo, se antes nós não reconhecermos que nós pecamos contra Deus. Porque antes de nós pecarmos contra o próximo, nós já pecamos contra o nosso Deus. Por isso que a primeira fala dele foi: Pai, eu pequei contra Deus, olha o vertical, e pequei contra ti na horizontal. Não deixamos a nossa vida cair na mão desse ninguém. Você sabe por que o maligno é o ninguém? Porque a Bíblia veio formar o homem à imagem e semelhança de Deus. E um ninguém, ele não tem a imagem e ele não tem a semelhança. Desenha para mim aqui um ninguém, fazendo favor. Se alguém puder desenhar. Toda vez que Deus dá um sonho, quem já teve sonhos reveladores, e ele não mostra o rosto, parece que fica uma escuridão. Ele está fazendo menção que ou aquela vida, ou aquele espírito não é a imagem e semelhança de Deus, é um ninguém da vida. É um ninguém. Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. É um ninguém. Quando Deus foi se manifestar para Faraó, ele falou o quê? Moisés, vai lá e diz para Faraó, diga que eu tenho. Não, ele falou, diga que eu sou o que sou. Logo, ninguém é o oposto daquele que é. Não caiamos na mão dele, porque lá no final o que ele tem reservado para a nossa vida é bolota, é lavagem, é se misturar com a lama. Mas o que Deus nos tem reservado, irmãos,
é uma vida plena, uma vida em abundância, porque o filho lembrou da casa do pai e lembrou da abundância, sudecaia, udecou, manai de cantas, que o pai tinha reservado na casa dele. E a misericórdia, só a misericórdia, irmãos, porque todos nós pecamos, só ela pode colocar vestes novas em nós para cobrir a nossa nudez, nossa vergonha. Só ela pode pôr uma aliança no nosso dedo com o nosso Pai. E só ela pode nos fazer pregadores do Evangelho, porque o apóstolo disse às cartas do Efésio que nós devemos calçar o calçado da pregação do Evangelho da paz. E aquele jovem recebeu o calçado, e era esse o calçado que Deus estava dizendo. Que tomemos posse dessa palavra abençoada, cheia da graça, que traz renovo para as nossas vidas e coloca sobre nós um jugo que é leve e suave, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.